Olá, meu irmão, olá, minha irmã, como vamos? Tudo bem? Tudo sob controle daquele que tudo controla? Então está na mão de quem devem estar as coisas, na mão daquele que tudo controla. Eu estou aqui, você está aí, e nós chegamos juntos ao último trimestre de 2021. Já, este ano será passado. História. Você continua se cuidando? Não dê sopa não, viu? Não dê sopa. Cuide-se, cuide dos seus, e Deus continuará cuidando de mim e de você, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Neste último trimestre de 2021, nós vamos estudar sobre a carta de Paulo aos Efésios. O tema da lição, Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, da misericórdia e da glória de Deus. E a nossa primeira lição trata do seguinte tema: o maravilhoso propósito da salvação. Nossa primeira razoando é para falarmos que Efésios é uma das 4 cartas escritas por Paulo na prisão. As outras 3 são Filipenses, Colossenses e Filemon. São as chamadas cartas da prisão. Interessante que Paulo era muito ativo. Ou ele estava preso, ou ele estava pregando o evangelho, fazendo missões. Então não faltava tempo para ele, para escrever. Faltava tempo ao apóstolo para escrever. E tanto conhecimento ele tinha, e tantas revelações de Deus ele tinha, que era preciso que ele escrevesse. Porque se ele não escrevesse, você sabe, o tempo leva. O que sabemos de Jesus é porque alguém escreveu, os evangelistas. O que sabemos das doutrinas cristãs é porque Paulo escreveu. Claro que ele não foi o único escritor, mas ele foi o maior escritor. Então, como que Deus poderia fazer com que ele escrevesse? Prendendo-o. Então, aquilo que aos olhos de tantos era um sofrimento, uma angústia, talvez até uma punição de Deus para ele, estar preso, era a hora que ele tinha para escrever. Ele não podia, por exemplo, falar com Pedro, com João, falar, cuidem da igreja, porque eu vou me isolar, eu vou a Caldas Novas, vou ficar lá 1 mês ou 2, só escrevendo. Ele não podia fazer isso. É a única forma, então, não vou dizer que era a única forma, né? Mas foi a forma que Deus dela se utilizou para que o seu servo ficasse parado para escrever. E glória a Deus pelas prisões de Paulo. Glória a Deus. As riquezas de Efésios, Filipenses, Colossenses, a beleza da carta a Filemon, porque ele estava preso. Se ele não estivesse preso, certamente nós não teríamos estas cartas. E você pode imaginar o prejuízo disso? Sabia que às vezes Deus precisa nos prender para que possamos fazer a obra dele de outra forma, para que possamos ter uma outra visão da obra dele, para que possamos ter outras experiências com ele e por aí afora? Às vezes Deus precisa nos prender, porque às vezes a agitação da vida é tão grande. Fazemos isso, fazemos aquilo, e aquilo outro, e pá, e corre, vai, e vem, vai, e foi, e sobe, e desce, e sobe, e aquela agonia, aquela agonia, e tem que parar. E aí Deus pode usar, por exemplo, a prisão. Pode usar uma enfermidade. Pode usar
uma circunstância adversa na vida, algo que nós nem queríamos que acontecesse, mas aquilo vai acontecer. E porque aquilo aconteceu, nós vamos ter outras experiências com Deus. Jó teria, ao final, dito o que disse? Eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem, sem que passasse pelo que passou. Por isso nós não devemos, em momento algum, perder a oportunidade de fazer o que cabe a nós fazermos, livres ou soltos, com saúde e sem saúde. Porque se for preciso, Deus vai nos parar. Eu não estou dizendo que foi isso que Deus fez com Paulo. Não há nenhum registro disso, de que Deus botou Paulo na prisão para que ele escrevesse. Não. Mas eu estou aqui já ampliando esta possibilidade. Porque eu sei que muitas vezes Deus precisa nos parar para que possamos ter outras experiências com Ele. Sermos úteis a Ele de outra forma também. Lá no campo evangelístico, ou lá na prisão, escrevendo. Que beleza esta carta. E as outras 3 na prisão. Que beleza as prisões de Paulo. Nosso segundo arrazoando é que Paulo vai, na introdução, no prólogo da sua carta, dizer que ele é apóstolo pela vontade de Deus. É claro que naquela época isso já tinha muito peso, porque muitos achavam que ele chegou depois, que veio depois, não era um dos discípulos. Como é que ele estava com aquela ousadia toda, fazendo tanta coisa, mais do que os discípulos até? Então isso já tinha muito peso, por isso que ele colocou aqui. Agora isso aqui tem muito mais peso hoje, sabia? Porque o que nós temos de apóstolos, bispos, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, missionários, missionárias e tantos outros cargos aí que não são, olhando bem de perto, e nem precisa de uma lupa para olhar de perto não. Olhando, você vê que aquilo ali não foi pela vontade de Deus. Foi um cargo negociado. Foi uma credencial conquistada de maneira escusa. É meu parente, é meu amigo, é influente, tem o maior dízimo da igreja, é o que pode abrir portas para nós lá naquele banco. Um jogo de interesses. E aí a pessoa sai lá na frente com uma credencial, de apóstolo, de pastor, de bispo, sei lá. Mas, repito, olhando, você vai ver. Convivendo, você constatará que não foi pela vontade de Deus. E a igreja do Senhor sofre por causa disso. Porque aqueles que são credenciados por Deus vão dar frutos para a eternidade. Aqueles que são credenciados não pela vontade de Deus não vão dar frutos para a eternidade. Pelo contrário, vão envergonhar o Evangelho, vão explorar os fiéis, vão querer se dar bem em cima das ovelhas, querendo tirar-lhes a lã e a gordura, porque eles não são segundo a vontade de Deus. Então, se você conhece algum que não é credenciado pela vontade de Deus, afaste-se dele. E se puder se aproximar dele, diga a ele: seu comportamento, suas atitudes não glorificam a Deus. Pelo contrário, envergonham o Evangelho e fazem mal ao reino.
Se ele se arrepender, alcançará a misericórdia. Mas se continuar batendo no peito, não, está aqui minha carteirinha. Um dia, se ele não der ouvidos a você aqui, um dia ele vai ter que ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Nosso terceiro arrazoando é para pensarmos um pouquinho aqui sobre a saudação de Paulo. Graça e paz. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a paz que só o Senhor pode dar. Graça, favor imerecido. Paz com Deus. A paz que inunda o nosso ser, a despeito do que está aí fora. Graça e paz. Paz e graça. Só que no nosso caso, na nossa denominação, na Assembleia de Deus, nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor. Está errado? Claro que não. Os judeus se cumprimentavam com shalom. Shalom, paz. A paz que só o Senhor pode dar. Então, se eu te cumprimento e você me cumprimenta com a paz do Senhor, estamos errados? Não. E se nós nos cumprimentarmos com graça e paz, estamos errados? Também não. Ah, mas aqueles que se cumprimentam com a graça e a paz estão mais certos do que aqueles que se cumprimentam apenas com a paz? Também não. A questão aqui não é essa. A questão aqui é a seguinte: que nos cumprimentemos como servos de Deus, na paz do Senhor, com a paz do Senhor, ou com a graça e a paz do Senhor. Mas que haja paz em nós. Porque há tanta coisa querendo nos dividir. Há tanta coisa promovendo a guerra entre nós. Que aí não interessa se o cumprimento é a paz do Senhor, se não há paz entre nós. Se o cumprimento é graça e paz do Senhor, se não há paz entre nós, e muito menos a graça do Senhor nos envolve. Que nós nos cumprimentemos, seja com a paz do Senhor, seja com a graça e a paz do Senhor, porque nós temos a paz em nós, porque em nós reina a paz, porque nós somos guerreiros de um só exército, guiados por um só general, combatendo um único inimigo, o inimigo da nossa alma. Por Cristo, para Cristo, na graça e na paz dele, vai vivendo em paz, porque paz verdadeira, só quem dá é Ele, por sua graça. Por isso que é graça e paz. Ou paz, porque também temos a graça. O certo é que não há aqui uma briga. Quem é que usa o verdadeiro cumprimento? Porque eu me lembro de uma vez que eu estava na igreja, era ainda adolescente, e uma pessoa que veio nos visitar, e não era da nossa denominação, ele, ao saudar, nos falou: a graça e a paz, meus irmãos. E uma pessoa que estava ao meu lado falou: lá vem ele com graça e paz. É só a paz do Senhor. Já criou ali um atrito. Não. A graça e a paz. Amém. A paz do Senhor. Amém. Porque vivemos em paz. Porque temos a paz em nós. Porque somos pacificadores. Porque habita em nós o príncipe da paz, que cheio de graça nos enche de paz. Nosso quarto arrazoando é para falarmos de uma coisa aqui que é muito complexa. E porque é muito complexa, eu não tenho nem autoridade para me meter nela. Esta coisa de eleição e de predestinação. Calvinista, predestinado incondicionalmente para ser salvo. Arminiano, eleito, predestinado condicionalmente para ser salvo. Ei, quem é que está certo? Armínio ou Calvino? Calvino ou Armínio? Eu não estou nem aí.
Eu não estou nem aí para isso aí não altera a minha fé. Eu fico com a palavra de Cristo. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Pronto. Se foi predestinado incondicionalmente, como aquele que recebe um carimbo, esse vai ser salvo. Incondicionalmente. Não interessa. Ele vai andar, vai aprontar, vai fazer, vai blá, 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 mas no final ele será salvo. Este é o predestinado incondicional. Ou o predestinado condicional. Deus já enviou seu Filho para a salvação de todos os homens. Mas há uma condição. O homem precisa decidir receber Jesus, receber a salvação. Esta é a condição. É condicional. Mas, repito, se é condicional ou incondicional, como assembleano, acredito que é condicional. Mas se for incondicional ou se for condicional, repito, eu não estou nem aí. Eu quero é Jesus na minha vida. Sem Ele eu não serei salvo. Se predestinado, se eleito, se predestinado incondicional, se predestinado condicional, tô nem aí. Jesus falou: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E eu fui a Cristo, usando a minha vontade, a minha volição, e eu me rendi a Ele. Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor. Sem Ti eu não vivo, sem Ti eu estou frito, simplesmente no sal. Tenha misericórdia de mim, salva minha alma. Pronto. Eu sou predestinado incondicional? Eu sou predestinado condicional? Faz alguma diferença? Não. Eu quero Jesus. Eu sei que só Ele salva. E é a Ele que eu me entrego. É a Ele que eu rendo a minha vida. É a Ele que eu agarro como minha tábua de salvação. Ele é a arca. Eu quero estar dentro dela. Então, é complicado isso aí. Complicado. Mas faz diferença para aquele que está com a sua vida em Cristo, para aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, e que pede a Ele misericórdia para ficar aos pés dele todo o tempo, ser fiel até a morte. Então, talvez um dia eu vá saber disso exatamente como é. Mas se eu não souber, estou salvo por Cristo, que morreu por mim. E eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Nosso quinto e último arrazoando é para deixarmos uma coisa que já é tão sabida, mas nós vamos bater nessa tecla de novo. A diferença entre criaturas e filhos de Deus. O propósito da salvação é transformar criaturas em filhos e filhas de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, criou também o homem, obra-prima da sua criação. Projeto de Deus lá no Éden, que o homem seja feliz e viva feliz, para louvor da minha glória. O pecado entrou neste mundo. Adão deu ao diabo a autoridade para ele botar tudo a perder. Por isso que veio o segundo Adão, Jesus, o segundo Adão. E ele tomou de volta as chaves do diabo e veio para instituir o que era para ser desde o Gênesis. Restabelecer
esta ordem que foi quebrada. O propósito da salvação é transformar criaturas em filhos e filhas de Deus. Então, aceitemos ou não, quem não se volta para Deus, quem não recebe a Cristo como Senhor e Salvador, ainda é criatura. Mas todas as criaturas são chamadas a se tornarem filhos e filhas de Deus. Este é o maior propósito da salvação. E toda criatura que quiser, a porta está aberta. Jesus morreu, abriu seus braços, entregou-se por nós, para que possamos, por meio dele, nos tornar filhos e filhas de Deus. Se você ainda não é filho, não é filha de Deus, o convite é feito a você agora. Aceite que você é um pecador. Reconheça que não pode salvar-se a si mesmo. Entenda que Jesus veio para te salvar. Reconheça-o como seu Salvador. Pronto. Mudou de criatura para filho. Que Deus nos ajude a, por meio da pregação do Evangelho, fazermos com que muitas criaturas se tornem filhos e filhas de Deus. Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que Deus me guarde, que Deus te guarde. E até os nossos próximos arrazoandos, MD Betel, querendo Deus.